Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Léric Ferreira, Sueli, seja bem-vindo, senhora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vindos. Vamos iniciar aqui uma live. Vamos falar aí sobre liderança voltada para o reino de Deus. Se você gosta de ouvir uma palavra vinda da parte de Deus, da palavra mesmo, da Bíblia Sagrada, fica aí. É coisa rápida, Deus vai falar aos nossos corações, porque primeiramente eu estou aqui compartilhando o meu devocional nesta noite com os meus amigos e familiares e com vocês que estão chegando agora. Então, liderança voltada para o reino. A gente vai ler aqui Números 11, do 16 ao 17 e o 27 ao 29. Então, é coisa rápida. Números 11, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. E lá no 27 vai dizer assim: Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. É o título. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Mas, infelizmente, existem algumas lideranças que não dão autonomia aos seus liderados para exercer suas funções, né? Vamos ver aqui o que o texto devocional, que eu uso esse aqui, Pão Diário, muito bacana, desde o ano passado que eu uso, esse é desse ano. Se você também tiver interesse de ter uma direção de estudo e tudo mais, me pede no privado depois que eu tenho o link da onde eu comprei, tá bom? Então, o destaque é versículo 29. Que bom seria se todos fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Ao juntar-me a um grupo de escritores cristãos de livros infantis que oravam uns pelos outros, ajudando-se a divulgar seus trabalhos, alguns diziam que éramos tolos por trabalhar com concorrentes. Mas o grupo estava comprometido com a liderança voltada para o reino de Deus, promovendo a comunidade, não a competição. Temos o mesmo objetivo, espalhar o evangelho. Servimos ao mesmo Rei Jesus. Juntos alcançamos mais pessoas com o nosso testemunho. Nossa, gente, falei disso ontem na live. Quando Deus pediu a Moisés para escolher 70 homens com experiência em liderança, falou: Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Olha só que senha. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Mais tarde, Josué viu 2 anciãos profetizando e disse a Moisés para pará-los. Moisés disse: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles.
Se tendemos a nos concentrar em competições ou comparações que nos impeçam de trabalhar juntos aos demais, o Espírito Santo pode capacitar-nos a ignorar essas tentações. Quando pedimos a Deus que alimente em nós uma liderança voltada ao seu reino, Ele espalhará o Evangelho ao redor do mundo e pode até mesmo aliviar nossas cargas ao servirmos juntos. Desliga aí para mim, por favor, cunhado. Você serve a Deus em unidade? Quem tem servido a Ele com seus dons e pode receber seu apoio? Então, o que acontece? Eu estava aqui falando, né? Infelizmente, existem lideranças que elas têm medo, parece que, de perder o seu cargo de liderança. E existem alguns livros até seculares que é Liderança Servidora, O Monge e o Executivo, que vai nos ensinar que escutar os seus liderados, né, faz a gente ainda ser maior ainda, porque são muitas ideias, são muitas pessoas, e a gente vai ali definir quais as decisões tomar. Porém, escutar é importantíssimo, né? E aí, a gente vê aqui essa situação. Deus levanta 70 anciãos para ajudar a Moisés a liderar o povo. Homens de fé, homens já de certa experiência de liderança. E em um determinado momento, quando 2 desses anciãos estão lá profetizando, Josué ele sente ciúmes. E ele fala para Moisés pará-los. Tem alguma coisa em comum do que muitos de nós já vivemos ou vemos por aí? Então as histórias elas vão se repetindo e a Bíblia ela é carregada de informações e senhas para que a gente venha compreender que o reino de Deus é feito de unidade, de comunhão. Não adianta eu querer exercer as coisas, ninguém faz nada sozinho. Eu costumo falar que sozinho nós somos fortes, mas juntos nós fazemos história. A gente consegue ser forte sozinho, só a gente e Deus. Mas quando a gente se une por um propósito, com a mesma língua, com a mesma fala, seja na igreja, seja numa empresa, seja aonde for, dentro de um casamento, quando há comum acordo, quando se fala a mesma língua, quando a gente está ali junto, falando a mesma língua, os planos se concretizam, as coisas acontecem. Mas quando há divisão, querido, as coisas vão de mal a pior, né? Como que já se diz a palavra, o reino dividido não prospera. Mas uma vez que você se junta com alguém com o mesmo propósito, com os mesmos planejamentos, o mesmo entendimento, os mesmos sonhos, as coisas vão fluindo. Isso é uma lei universal. A gente está falando aqui da palavra, a gente está falando da palavra de Deus, porém é uma lei universal que rege no universo. É a mesma coisa a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como plantar abacaxi e colher mexerica, né? Então não tem como alguém plantar o mal e colher o bem. Isso são fatos, são coisas que a gente precisa, de fato... Só um minuto, gente. São coisas que a gente precisa, de fato... Desculpa, eu tive que... silenciar uma pessoa aqui. Porque ela já entrou em outra live minha, tentando
causar turbulência falando besteira. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa estar todo o tempo pensando em estar em unidade, comunhão, pensando em estar juntos, porque se você exerce uma liderança de que você delega pessoas, mas você não dá autonomia a essas pessoas para fazer o que é necessário ser feito, aí fica muito difícil. Mas quando tudo é muito às claras, quando a gente se comunica, quando a gente sabe qual é a visão, a missão, quando a gente está ali na mesma, no mesmo pensamento, na mesma conexão, as coisas vão fluir. E é conforme eu falei, isso serve para empresa, serve para liderança ministerial e serve para casamento ou sociedades, né, no caso empresa, tem que estar em comum acordo. Reino dividido não prospera. Então, a liderança voltada para o reino é feita através da unidade e da comunhão. Quando o Senhor falou para Moisés delegar 70 homens anciãos que o ajudassem a estar ali à frente, cuidando do povo, para ele não carregar aquela carga sozinho, ele ainda teve ali Josué com ciúmes, querendo parar profeta. Isso muitas vezes acontece no nosso meio. Pessoas querendo parar as outras por ciúmes. Querendo puxar o tapete do outro por ciúmes. Sem saber que a liderança foi direcionada exatamente por Deus. Porque no caso Moisés foi direcionado por Deus. Então, que a gente possa entender, você serve a Deus em unidade? Ou você olha às vezes e sente ciúmes do seu irmão, daquilo que ele está fazendo? Não é um sentimento de Deus. Não dá. Tem que matar isso aí. O Espírito Santo de Deus, ele denuncia. Quem tem servido a ele com seus dons e pode receber seu apoio, né? É a sua amiga que serve ele com os dons, é a sua irmã, é o seu primo. Quem é que serve a Deus com os dons e que você pode estar ali, junto com ele, apoiando, ajudando, sem sentir ciúmes, né? Então, que a gente possa usar daquilo que Deus colocou na nossa vida como propósito, de que a gente possa usar essas senhas, né, em todas as áreas da nossa vida, que a gente possa ter comunhão, unidade, que a gente possa torcer pelo sucesso do outro, né, que a gente possa se alegrar com a alegria do outro, porque hoje em dia tá complicado. Aliás, eu estive lá no Rio e eu conversando com algumas amigas, eu tomei essa decisão também. Não temos postado coisas nas redes sociais, porque muitas pessoas torcem por nós, mas muitas fingem que torcem e não estão torcendo. Fingem que torcem e não estão torcendo. Então você não tem... Você pode postar depois. Tipo, ainda nem postei as minhas fotos que eu tirei no Rio. Vou postar ainda. Tô tranquila em relação a isso. Porque às vezes a gente paga um preço por expor a nossa vida. Então, nesse momento eu queria... Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos finalizando a live, eu vou orar. Se você tem algum pedido de oração, você pode colocar aí no chat antes de eu fechar meus olhos para orar, para que eu veja. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode me seguir lá. Já eu vou baixar essa live aqui completinha, falando sobre liderança no reino. E aí você vai ter acesso a ela toda. Tem outras lives lá, vários assuntos que você pode também, às vezes, tirar até alguma dúvida, alguma coisa que tiver lá do seu interesse, tá bom?
Escreve aí se você tiver algum pedido de oração. Eu vou orar. Amém? Se você não quiser se expor também, você pode fazer o seu pedido no privado depois, tá? Que eu vou estar orando. Às vezes a pessoa não quer se expor, não é verdade? A gente respeita, né? Nem tudo dá pra gente estar falando assim, tá? Mas se você estiver precisando de oração, não quiser se expor agora, né? Aqui ao vivo, coloca lá no meu privado, lá na mensagem, que eu vou estar orando, tá bom? Te dou um feedback, vou falar, orei, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós precisamos de Ti. Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, que o Senhor venha entrar em cada lar aqui representado, de pessoas que entraram nem que por um segundo nesta live. Que o Senhor venha entrar nesses lares, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, a unidade, a comunhão. Traz o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Senhor, tudo aquilo que for o plano do inimigo caia por terra em nome de Jesus, mas que os teus planos venham se realizar na vida de cada um aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que as coisas que têm trazido ansiedade, insônia, as preocupações com o dia de amanhã, que o Senhor venha ajudar, Senhor, essas pessoas a cumprir com o seu compromisso de amanhã. Que o Senhor possa dar uma noite de sono reparadora. Que o Senhor possa pegar no colo aqueles que têm sofrido de ansiedade, de insônia, e que possa niná-los de uma forma especial esta noite, Pai amado. Que haja testemunhos, que haja, Senhor, a paz, que só o Senhor dá. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar aí, Flávio. Muito obrigado, Paulo. Todos vocês, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Pedro, vamos orar. Agora que eu vi. Pedro, Senhor, eu peço a Ti, em especial pelo Pedro Lima. Que o Senhor entre, Senhor, ali onde ele está, de encontro ao seu filho. Que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor. Fortalece as emoções dele, Senhor. O homem interior. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que ele tem colocado diante de Ti, olha com carinho, Senhor. Dê resposta a ele, daquilo que ele tem clamado a Ti. Que ele possa, Senhor, ter sede da Tua presença, que ele possa Te buscar cada dia mais e mais, se posicionando diante de Ti, cumprindo com o propósito do qual o Senhor tem na vida dele. É o que eu te peço e te agradeço também nesta hora, em nome de Jesus. Olha, Pedro ainda consegui ver a tempo. Então, Pedro, fica com Jesus, que Deus te abençoe, todos vocês, que Deus abençoe vocês. Até a próxima, beijo no coração, até amanhã. Rapaz.